Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, Isabel Fazenda. Quero começar por lhe agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje, com a sua poesia. Queria começar esta pequena entrevista por pedir para nos dizer onde e quando nasceu. Eu nasci em Coimbra em 1946. E foi em Coimbra que cresceu? Até aos 17 anos estive em Coimbra. Fiz o liceu completo em Coimbra e depois vim para Lisboa. A sua formação é em que área? Onde estudou? Estudei em Lisboa e a minha formação é em Serviço Social. Sou assistente social, portanto. Quer começar por nos ler um primeiro poema? Exatamente. Então queria só dizer que estes 3 poemas que vou ler fazem parte de um conjunto que eu selecionei, poemas relacionados com a natureza. E, portanto, natureza não abstrata, natureza em locais onde eu estive que me inspiraram para escrever. E o primeiro chama-se Restelo. Eu vou ler e vão perceber porque é que se chama Restelo. Caminho sob um teto de nuvens roxas, pisando um tapete que é da mesma cor. É o que acontece quando chega o tempo quente e os jacarandás florescem em todo o seu esplendor. Obrigada. Isabel vive no Restelo. Vivo no Restelo e, portanto, assisto todos os anos a esta florescência dos jacarandás, que é uma maravilha. É verdade, sujam os carros todos, não é? Também. A Isabel, o seu bairro é o Restelo, já vive há muitos anos no Restelo? Já, primeiro vivi nas Torres do Restelo, portanto, desde 1975, talvez, ou 6, vivi alguns anos nas Torres do Restelo, depois mudei-me aqui para Aiapulo. Como foi que começou a escrever poesia? Isto é, quando foi a primeira vez que os seus sentimentos cristalizaram naturalmente na forma de poemas? Pois foi na minha adolescência, não é? Alguns poemas, vários que eu escrevi nessa idade dos 15, 16 anos e que ficaram lá guardados num caderninho fechado à chave. E só muito mais tarde eu fui acrescentando outros poemas, já na idade adulta, até que finalmente decidi publicar um conjunto de poemas de várias idades. Como se chama esse livro? 41 canções alegres e tristes para o tempo presente. A publicação dos seus poemas é um objetivo que a Isabel persegue? Neste momento, talvez não, porque ainda não tenho uma quantidade de poemas, por exemplo, semelhante àqueles 40 que publiquei nessa altura. Portanto, não tenho esse projeto no imediato, mas pode vir a acontecer. A Isabel também publicou um livro de contos. Sim, publiquei um livro de contos. E atualmente está a dedicar-se à edição da biografia do seu avô. Do meu avô materno, exatamente. Exatamente, sim. A Isabel escreve regularmente, obriga-se a escrever. Alguns escritores têm horário de escrita, como os burocratas, ou quando a poesia acontece, senta-se e escreve. É isso. Não tenho horário para escrever, nem nada planeado. É isso, quando a poesia acontece, fica dentro de mim, às vezes já há algum tempo, a amadurecer e depois é que a passo ao papel. Portanto, isto tem épocas, sabe? Não... Sim, há épocas mais produtivas do que outras. Exatamente. Há alturas em que as ideias nos caem de todos os lados, isso não é? Isso mesmo. É. Quer ler-nos um segundo poema, Isabel? Exatamente. Chama-se Gaivotas e este poema foi dedicado ao Fernando Pessoa, portanto, o maior poeta que eu considero da língua portuguesa. As gaivotas voam por cima da praia, deslizam lentamente, sem pressa nenhuma. Pairam no azul, mais nada. Não sabem nada do futuro. Sabem do alimento que o mar lhes dá e dos ninhos que têm nas arribas.
As gaivotas não sabem de filosofias. A sua filosofia é não terem filosofia nenhuma. Vivem a vida, mais nada. Fazem os ninhos nas rochas, criam os filhos e põem-nos fora do ninho com algumas lições de aprender a voar. As gaivotas não sabem do progresso, nem de ciência, nem de tecnologia nenhuma. Voam e gritam, mais nada. Rasam as ondas do mar, rasgam o espaço sem qualquer fim e abrigam-se quando vem a tempestade. As gaivotas não sabem de política, nem de finanças, nem de economia nenhuma. Morrem ao fim da tarde, mais nada, quando chega a sua hora. Continuam no ciclo da vida que a natureza cria e recria sem descanso. Obrigada, Isabel. É um poema muito bonito. Por acaso, nota-se a influência pessoana nesse poema. E dos vários heterónimos, de Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ortónimo e até, penso eu, a Álvaro de Campos, não? Sim, eu tenho muitas influências de Fernando Pessoa e por isso escolhi ainda outro poema que é dedicado a Alberto Caeiro. A Isabel é também uma grande leitora. Sim. Eu sei que a Isabel anima o clube de leitura da Freguesia de Belém, não é? Exatamente. Que fica ali na junta. Sim, funcionamos na junta. A Isabel lê os livros, seleciona os livros, como é que funciona? Sim, fazemos tudo em conjunto. Temos uma conta no WhatsApp para comunicar, toda a gente pode propor um livro, depois escolhemos entre 2 ou 3 propostas, todas lemos o mesmo livro e todas comentamos, é uma vez por mês, portanto temos normalmente o intervalo de um mês para ler o nosso livro escolhido e todas comentamos e dizemos o que temos a dizer sobre o livro. Eu apenas coordeno o funcionamento do grupo. Somos 10 pessoas. Existe algum poeta que a tenha marcado mais, com o qual se identifique? Sim, Fernando Pessoa foi quem me marcou mais, desde muito cedo que comecei a lê-lo. É, Fernando Pessoa é toda uma literatura, não é verdade? Pois é. Eu costumo fechar o Já Leste um Poema hoje sempre com a leitura de um poema. Quer ler-nos o último poema, Isabel? Exatamente. É este que eu dedico ao Alberto Caeiro, que eu chamo o poeta das sensações. Ele próprio era o poeta das sensações. Aqui o silêncio é tão perfeito que se ouvem os meus passos na vereda, os pássaros cantando nas ramadas, a água correndo na ribeira e ao longe um rumor de trovoadas. O rouxinol ensaia a sua área, o tentilhão repete sem descanso os seus tês sonoros e estridentes. O campo respira o ar do fim da tarde, cheio de tons e sons surpreendentes. Na sombra dos pinheiros e dos cedros, coa-se a luz do sol por entre os ramos, como cortinas leves e doiradas. E simplesmente, sem qualquer vaidade, o marmeleiro abre as corolas delicadas. Na hora absurda do entardecer, que me perdoa o meu amado mestre, mistura-se a paz com a inquietação. Nem uma nem outra são tão perfeitas como seria a pura sensação. Muito obrigada, Isabel. Poeta das sensações, não é verdade? Obrigada, eu também. Este foi o programa Já Leste um Poema hoje, em que foram lidos poemas de Isabel Fazenda. Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vir lê-los ao Já Leste um Poema hoje, por favor, envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana, fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?